um livro sobre plantas medicinais. Quem será que deixou aqui? Muito interessante. Plantas medicinais e o estudo etnobotânico em Brejo Santo. Muito interessante esse livro. Eu vou dar uma olhada nele. Eu vou ler e ver o que é que tem de interessante aqui, já que eu gosto tanto de plantas medicinais. E aqui na nossa Serra do São Felipe tem muitas plantas que a nossa população sempre utiliza. Vou caçar um local aqui para ficar mais à vontade para ler um pouco deste livro, que eu não sei quem foi que deixou na porta da minha casa. Plantas medicinais. Diante disso, sentimos a necessidade de fornecer um material de apoio às pesquisas escolares e acadêmicas no âmbito educacional, que fará um elo com a cultura do uso de plantas medicinais no município de Brejo Santo, a fim de agregar conhecimentos da comunidade para que o uso cultural racionalizado de plantas bioativas nesta localidade seja preservado. E assim, através deste registro, possa ser lido e lembrado em qualquer momento, permitindo a difusão dos saberes empírico e científico. Que interessante. Um livro que fala sobre plantas medicinais na Serra de São Felipe e que vai aliar o conhecimento científico ao conhecimento empírico e assim por diante também o conhecimento empírico ao conhecimento científico. Como é importante olhar que através da nossa cultura surge também pesquisas científicas. Assim como quero ser um grande cientista, eu não vou perder tempo e vou ler esse livro com muito amor e muito carinho. Nos dias atuais, o avanço das tecnologias e o processo de globalização tem proporcionado ao homem grandes transformações sociais. E esses aspectos levam o homem a esquecer-se de alguns costumes ligados às práticas culturais de seu determinado grupo étnico. Este fato permite analisar a relevância das práticas culturais. Deste modo, é preciso que se faça uma interferência para preservar ou registrar o costume dos povos. Que interessante, algo que vem de geração em geração, que é repassado, é o conhecimento e a utilização das plantas nesta localidade. O uso cultural de plantas medicinais é muito comum, principalmente para os habitantes que residem
na zona rural, eles utilizam a fitoterapia. A fitoterapia que eles utilizam para o tratamento de algumas enfermidades, por diversos motivos. Entre eles, por acreditar na sua eficácia e também porque tem um baixo custo e fácil acesso. Na decorrência do tempo, algumas formas de fitoterapia com plantas bioativas vêm se perdendo devido ao uso não ser feito, na maioria das vezes, pelas futuras gerações, e sim pelos mais velhos. E também a ausência de alguns registros sobre as plantas e o uso cultural. Nossa, que importante! Então é interessante que esses registros possam ser repassados também para as futuras gerações. As crianças já devem também conhecer essas formas de utilização para quando chegar a uma certa idade ter conhecimento para não se perca a cultura dos antepassados. Mas eu vou olhar mesmo aqui as plantas que trazem esta grande obra. A acerola, muita gente pensa que a acerola não é uma planta medicinal, mas é uma planta com muitas propriedades. Entre elas, como diz aqui no livro, que ela é rica em vitamina C. E que interessante que a população de Brejo Santo no interior do Ceará, utiliza essa planta, utilizar o fruto dessa planta como o suco para curar gripes e fortalecer o sistema imunológico. E essa é uma informação científica. Além disso, testes revelam que o extrato da acerola ajuda o crescimento de células anormais para retardar a propagação de câncer no pulmão. Outra planta muito interessante, o angico. O angico tem várias propriedades e a população desta cidade, deste município, utiliza ela para curar algumas infecções. Entre elas, doenças sexuais, contusões, reumatismo, entre outras. Uma infinidade de utilização. Outra planta também é o alecrim. Ó. Alecrim, alecrim da horta, alecrim de cheiro, alecrim de jardim. Alecrim rosa marinho, alecrim rosa marinho. Alecrimzinho, erva da graça, rosa marinho. Esses são os nomes que popularmente é conhecido. Geralmente existem vários tipos de nomes para a mesma planta, que muitas pessoas não conhecem. Então, gerando assim há uma confusão no sentido de conhecer de qual planta se está falando. Então, é uma coisa muito típica de cada região, essa questão do nome popular das plantas. O chá da folha do alecrim serve para curar verminoses. Isto foi o que a população da Serra de São Felipe relata. E algumas informações adicionais deste vegetal que ele se propaga em regiões arenosas e regiões costeiras também. Outra planta que eu já senti o cheiro dela, já vi o sabonete, é a aroeira, que também é utilizada, que também tem aqui na nossa região. Alguns moradores do município de Brejo Santo
relata que faz o banho da aroeira para infecção do útero. Então, é um grande aliado às mulheres, esta planta medicinal. Barbatimão. É uma planta que tem aqui, é nativa do Cerrado brasileiro, mas ela tem maior quantidade em Minas Gerais, Goiás e Bahia. Olha que interessante. E aqui tem em alguma quantidade. Então, talvez é necessário alguns estudos ainda sobre essa planta nessa região, porque a literatura ainda não relata tanto aqui. Mas a população relata que a planta tem propriedades bioativas. E não explicaram como é feito o uso e para que doenças elas utilizam. Só que utilizam a casca em medicina caseira. Em infusão, xarope, maceração e tintura. Tem propriedades depurativas, entre outras. O cajuí também é uma planta medicinal, eu já conheço, então não vou nem... Depois eu dou uma olhadinha. Flor de sabugo. Flor de sabugo. A flor de sabugo é muito interessante, eu já tomei muito chá. Quando eu estava com febre, a minha avó sempre fazia um chá de folha de sabugo. E logo a gente melhorava e voltava à rotina. Hortelã. Quem não conhece o hortelã? O hortelã parece que serve para tudo. Da gripe, a febre, a dor de cabeça. Mas é bem utilizado. E interessante que tem vários tipos de hortelã. Tem um hortelã da folha maior, hortelã da folha bem pequenininha. E cada um tem um nome diferente. Mas as pessoas não conhecem muito bem os nomes. Tem hortelã da folha graúda, hortelã da folha miúda, hortelã menta. Enfim, é muito interessante. Janaguba. Tem o leite da janaguba. Segundo os relatos, a população de Brejo Santo relata que essa planta dá um leite e que é usado para fazer loção para a cura. Há muito tempo, no século passado, existem relatos de que muita gente usou mesmo sem comprovação científica. E é assim que acontece na cultura do uso de plantas medicinais. Eles utilizam mesmo sem saber das comprovações científicas. E são eficazes. E é mesmo que assim, nem sabemos às vezes se as plantas têm alguma propriedade tóxica. E que às vezes tem, mas corremos esse risco também. Então é também importante ver, é importante analisar, é importante não só o contexto cultural, mas também que haja o estudo científico dessas plantas para que a população possa utilizar elas com cuidado e com segurança para que não venha ter outros problemas, porque ao invés de curar vai atrapalhar o processo de cura da enfermidade da pessoa. Malva do reino, é muito feito o xarope, o lambedor. Mamona, mamona que é uma planta muito tóxica, mas que é utilizado o óleo para hidratar a pele. A população utiliza para hidratar a pele. E é uma planta que tem vários nomes populares, inclusive é chamado também de carrapato. A semente da mamona, ela é parecida com o carrapato. Então, eu posso também chamar não só de mamona, mas de carrapato, palma de Cristo, porque é uma folha bem bonita, mas deve ter outra explicação para esse significado. Então, precisamos pesquisar e buscar mais sobre isso. Castor, enfim. Toré, torém. Esta planta é muito comumente utilizada aqui, mas alguns relatos que ela se propaga nas regiões úmidas, porque
jatobá, mamona, toré, chuchu, vassourinha, enfim, considerações finais do autor. O uso de planta é uma prática que vem de muito tempo atrás. Esse livro é muito interessante mesmo, eu gostei bastante. E eu vou também escrever o meu. E o meu vai ser O Segredo das Plantas Medicinais da Serra de São Felipe. Eu vou escrever porque os conhecimentos científicos surgem a partir daqueles que pensam, dos que se manifestam, ou seja, de quem sabe que ainda não acabou. E eu vou escrever o segredo das plantas medicinais da Serra de São Felipe, dia 19 de março de 2024.